Salve Tricolor Paulista, salve, salve nação, Drex aqui na Sonora, exatamente meus amigos, aqui no canal Tricolor de Coração, pra gente falar um pouquinho mais de Flamengo 1, São Paulo 1, né? Primeiro jogo aí do retorno do Campeonato Brasileiro, né? Impedimento semiautomático que acabou dando aquela salvada, mas vamos falar da atuação do São Paulo, né? Do São Paulo dentro de campo e o que mudou do jogo passado contra o Atlético Paranaense, do São Paulo antes da parada da Copa do Mundo. E o que mudou? O que tem de diferente nesse São Paulo que dá para o torcedor acreditar ou não numa melhora, numa constância desse time para essa segunda perna de temporada, principalmente no Campeonato Brasileiro, que a gente está numa situação meio complicada e é o campeonato que pode... Você sabe muito bem que eu não gosto nem de tocar nesse assunto, mas vamos dar aquele resumão nesse jogo do São Paulo. E uma aspas importante que eu quero comentar com vocês, do Dorival Júnior e também do Rafael, que acabou falando ali na zona mista após a partida. Fechou? Fica até o final que é importante, videozão aqui no canal Tricolor de Coração. Antes da gente já começar, né, falar do jogo, vou pedir aquele likezão para dar aquela fortalecida, a sua inscrição aqui no canal Tricolor de Coração e para já avisar, amanhã, terça-feira e sexta-feira, que são os dias que a gente faz as lives aqui, vão continuar normalmente, tá? Os dias que não tiver live, com certeza você vai encontrar um videozão aqui falando das notícias, pós-jogo, né, ou pré-jogo, tudo que tá rolando de bastidor também do São Paulo Futebol Clube. Bom, São Paulo empatou ontem com o Flamengo lá no Maracanã, né, para quase 70 mil pessoas, com destaque para o Osório, né, precisamos lembrar da boa atuação do nosso bom zagueiro e jovem zagueiro da base, não é verdade? Que além de defensivamente ter mantido a calma e até ter feito uma boa dupla ali com o nosso camisa 5, né? Também deu assistência para o gol de empate do São Paulo, gol do Caleri ali, muito bem colocado dentro da área e também conseguiu cabecear muito bem ali, tirando do alcance do goleiro Rossi do Flamengo, tá? Fazendo algumas comparações com o jogo contra o Atlético Paranaense, né? Contra o Atlético Paranaense, pelo menos na minha visão, eu vi um primeiro tempo de razoável para bom para o São Paulo, tá? Com boas movimentações, o Marcos Antônio não ficando tanto encaixotado pelo lado esquerdo, tendo uma boa movimentação e uma boa atuação do Wendel no corredor esquerdo, tá? Isso no primeiro tempo contra o Atlético Paranaense. O segundo tempo que teve aquele apagão, né? Todo mundo viu aquele apagão que acabou acontecendo e um São Paulo que não conseguiu reagir tanto, até porque o time do Atlético Paranaense desceu muito as linhas e conseguiu se resguardar muito bem, tá? Já no jogo contra o Flamengo, no jogo de ontem, né? Desse último domingo, o São Paulo parece que foi mais acordado para o jogo. Um São Paulo que, lógico, pela importância do jogo, e eu acho que até mesmo também por conta do adversário, ficou acordado, né? É óbvio que a estratégia de jogo foi diferente da que foi contra o Atlético Paranaense para esse jogo contra o Flamengo. Só que o time que a gente viu em campo foi a mesma coisa, o esquema tático, posicionamento dos jogadores, né? Só que eu senti uma grande diferença, né? Aonde os jogadores poderiam ter atuado nos campos, nos setores dos campos, tá? O seguinte, eu falei que no jogo contra o Atlético Paranaense o Marcos Antônio teve muita liberdade, não é verdade? Ali no meio campo do São Paulo, não se atendo apenas pelo lado esquerdo. Na minha visão, ele não é um ponta, ele é um meia esquerda. Já contra o Flamengo, ele já ficou meio encaixotado. Talvez por ordem do Dorival, né? Ou então até mesmo por conta do esquema defensivo do time do Flamengo, que não deu tanta liberdade assim para o Marcos Antônio, que ao meu ver é o cara que tem que jogar livre, mais solto e ter muito mais campo para jogo, né?
não só do lado esquerdo do campo, do lado esquerdo do ataque do São Paulo, tá? Isso daí eu já pontuo que eu não gosto, eu gostaria de ver talvez ele mais centralizado, atuando pela esquerda, caindo pela direita também, não gostei dele encaixotado pelo lado esquerdo, tá? Uma outra coisa também que a gente pode comentar no jogo, a questão do Luciano. Mais uma vez, muito abaixo na partida, o Luciano, né? A gente sabe que o Dorival fala que ele joga como um segundo atacante, que ele tem aquela liberdade de flutuar pelas costas do Calleri, vir buscar essa bola no meio, mas na boa, já encheu o saco já essa situação do Luciano, até porque pro que ele faz, principalmente na parte de meio campo, nós teríamos que ter um jogador específico para isso, e eu gostaria de ver o Luciano muito mais parceiro do Calleri no ataque do que tentando fazer essa flutuação, situação que o São Paulo, né, o próprio Luciano acaba não fazendo e não sabe fazer a real, né, dessa articulação do meio-campo. Talvez se você utilizar o Marcos Antônio por ali, fica muito mais fácil e você empurrando aí sim o Luciano um pouco mais para o campo de ataque. Eu vi um pouco o Arthur abaixo da média, né? Comparando com o último jogo contra o Atlético Paranaense, um pouco abaixo da média, mas é um jogador que vem sendo importante também, então quer dizer, dá para manter esse esquema com o São Paulo atacando e tendo um ponta efetivo pelo lado direito, né? Pelo lado esquerdo, essa questão do Marcos Antônio encaixotado, sabe, me incomoda bastante, né? A atuação do Wendel no corredor, eu até que tô gostando, eu acho que com um pouco mais de treinamento e com o passar dos jogos, a gente vai poder entender mais esse lado esquerdo do São Paulo, com o Wendel trabalhando na lateral e fazendo esse corredor, tá? Ainda me incomoda também a inatividade do Pablo Maia, tá? Por quê? O setor do meio-campo que o Pablo Maia joga, né, ou pelo menos se movimenta, nós precisamos, e a gente está vendo no futebol, não só brasileiro como mundial, que o jogador ele tem que ser mais versátil. E para mim, Pablo Maia hoje, que também não vem vindo pela uma fase boa, ele precisa ser mais participativo, ele precisa trabalhar a saída de bola, ele precisa chegar ao ataque, e a gente vê aí em alguns times que tem jogadores que fazem esse tipo de coisa. Eu vejo isso, vamos dizer assim, pegando o exemplo do próprio Flamengo, do jogador estrangeiro ali que eu acabei esquecendo o nome, do Pulgar, né? É um jogador muito mais ativo e é um jogador defensivo ali do meio-campo do Flamengo, né? Então acho que o São Paulo ainda não achou, para mim não é o Pablo Maia esse jogador, talvez o Nilton, mas o Nilton ainda parece que não está à disposição para jogar ainda, né? Vem aí trabalhando no condicionamento físico. Não consigo enxergar no Nilton esse jogador também, mas a pedido do Dorival, ele chegou. Vamos ver como o Dorival pode utilizar esse jogador aí futuramente aí, talvez no lugar do Pablo Maia, tá? Se você ter todos os jogadores à sua disposição, né? E eu venho batendo na tecla também sobre o esquema tático que o Dorival está usando, não é verdade? Você pode usar o Nilton, talvez no lugar aí do Pablo Maia. Você pode ter o Danielzinho, também o Bobadilha, que vai dar essa sustentação e também vai dar uma saída de bola e uma chegada também no campo de ataque do São Paulo. E aí sim, Marcos Antônio centralizado, talvez com um pouco mais de liberdade, conseguindo trabalhar os dois lados do campo. Se você não quiser trabalhar com 3 volantes e o Marcos Antônio, você pode trabalhar com o Marcos Antônio, talvez com Bobadilha ou Danielzinho, aí você escolhe um ou outro. Você pode trabalhar com o Nilton ou o Pablo Maia, aí você pode jogar com o Arthur, sendo um jogador que abre bastante o campo pelo lado direito, mas o São Paulo sem a bola, fechando o meio-campo e acompanhando, é óbvio, o lateral quando tem a subida do time adversário, né? Isso ficou muito claro ontem, o São Paulo sem a bola contra o Flamengo, que a linha de 4 jogadores no meio-campo tinha Marcos Antônio, Danielzinho, Pablo Maia e também o Arthur pelo lado direito. Sem a bola, né? Tem a distribuição, Marcos Antônio caindo um pouco para a esquerda, o Arthur abrindo bem a direita, né?
a flutuação do Luciano e um Caleri um pouco mais isolado lá na frente, tendo como Danielzinho e Pablo Maia ali na contenção, atrás ali dos Arthur e também do Marcos Antônio. Então, eu acho que ainda essa teimosia do Dorival em manter esse esquema, até por manter certos jogadores que não vêm desempenhando bem, e aqui eu cito o Luciano, pode prejudicar, tá? Não é que eu não queira não jogar com jogadores de lado de campo, até porque o Arthur está sendo bem importante, né, para a equipe nesse momento, e se ele fazer essa função de abrir o campo, jogar como ponta e sem a bola também fechar pelo meio e acompanhar a lateral, beleza, sem problema, mantém-se, né? O que me incomoda é um pouco aí também o caixote e um pedaço apenas do campo que o Marcos Antônio vem atuando pelo lado esquerdo, para mim, limitando demais a qualidade do jogador. Dorival falou sobre a evolução do time. Não consegui enxergar toda essa evolução que tanto o Dorival falou, como em entrevista também na Zona Mista, o Rafael acabou citando. Óbvio que talvez com o passar dos jogos a gente possa ver isso daí um pouco, mas a diferença que eu vi um pouco mais do jogo contra o Atlético Paranaense para o jogo contra o Flamengo foi pelo menos que o time teve um pouco mais vontade e estava ligado 100% do início ao fim do jogo, né? Coisa que não teve o apagão que teve no jogo contra o Atlético Paranaense, tá, meus amigos? O que vocês acharam do jogo de ontem? Importante comentário de vocês aqui para engajar esse vídeo, além também aí do like e também da inscrição. Lembrando que de terça e sexta-feira, ao vivo, temos aqui o programa Tricolor de Coração e nos intervalos, vídeos aqui com análise, notícias, bastidores e o mercado da bola também. Fechou, meus amigos? Uma ótima semana para todo mundo. Tamo junto. Abraço.